Oi, gente, boa tarde. Gostaria de chamar as pessoas que estão, mas aí atrás, quiserem vir para cá, tem cadeira aqui ainda, viu? Fiquem à vontade. É. Boa tarde. Meu nome é Juliana Moura, eu sou formada em comunicação aqui pela UESC, sou jornalista, tenho uma pós-graduação em jornalismo cultural, mas atuo nessa área de assessoria de imprensa há 12 anos e há 5 faço parte da equipe do vereador Ivo Evangelista e a gente começou um trabalho bem legal e hoje ele me chamou, né, a equipe, para falar um pouquinho para vocês sobre essa parte de comunicação voltada para atender às demandas do Poder Legislativo Municipal. Pode passar, João. Eu começo essa pequena explanação trazendo uma frase do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, que fala da democracia, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Esse conceito, ele tem um pouco a ver também com o que a gente vai tratar hoje aqui, quando a gente fala de comunicação. A comunicação dentro do Poder Legislativo é uma comunicação que deve ser pautada para o povo, porque é pelo povo. Vamos passar? Essa base da comunicação a serviço do legislativo, ela traz esse conceito, ela traz para a discussão esse conceito de Câmara de Vereadores como sendo a casa do povo. É assim que a gente costuma se remeter à Câmara de Vereadores quando a gente quer falar de Câmara, quer falar dos vereadores, a gente sempre se remete sendo eles os nossos representantes, né? Os representantes do povo. E essa base da comunicação dentro do Poder Legislativo, ela deve buscar dois eixos principais. A participação popular, a gente deve estar sempre buscando, e quando eu falo a comunicação, eu quero me referir aqui não só ao assessor de comunicação de um gabinete, até porque quando a gente vai estudar um pouco sobre assessoria dentro do Poder Legislativo, a gente percebe que muitas vezes não é um profissional da área de comunicação quem faz esse trabalho. Muitas vezes é o próprio assessor parlamentar, né? Um assessor parlamentar é designado para fazer essa função, ou até mesmo a gente costuma ver os próprios vereadores fazendo esse trabalho de comunicação. Então, esse trabalho de comunicação, o ideal é que fosse feito por um profissional da área, mas mesmo não sendo, que ele pudesse respeitar alguns pilares necessários para que essa comunicação coloque sempre em voga a necessidade da participação popular e hoje em dia o que a gente tem discutido muito é essa questão do resgate da confiança do povo, né? A gente vê aí em tempos de Lava Jato, em tempos de tantas atribulações, crises na área política, a gente percebe essa necessidade do resgate da confiança popular. E a atuação da assessoria, mais uma vez aqui eu deixo claro que não é a assessoria de imprensa, mas a assessoria dos assessores parlamentares que compõem o mandato, ele deve ser voltado para fortalecer a imagem do parlamentar. Eles devem servir como principal canal de comunicação com o povo. O assessor, ele é assessor aqui dentro do prédio e ele é assessor fora. Ele é assessor na sua casa, ele é assessor na sua rua, ele é assessor na instituição que ele estuda, ele é assessor no local onde ele trabalha. Ele faz esse trabalho de ser os olhos e até mesmo a atuação do vereador, porque o vereador nem sempre pode estar em todos os lugares como gostaria. Então, esse assessor ele deve atuar ajudando o vereador a estar mais próximo da comunidade. Esse trabalho também de assessoria parlamentar, que se mistura um pouco com a assessoria de comunicação, ele também deve estar pautado na prestação de conta do mandato.
através da divulgação. Não só da divulgação, mas a divulgação sim é um pilar. A partir do momento que esse assessor ele representa o vereador numa determinada comunidade, ele está inserido numa comunidade, ele pode levar aquele trabalho, como já foi colocado antes, um palestrante colocou muito bem, que o vereador ele precisa se pautar por indicações, porque se alguém questionar, ele pode dizer, não, mas eu, como no meu papel, apresentei essa indicação, apresentei esse requerimento. Então, isso é importante. E esse trabalho de garimpo é feito através do assessor. O assessor também é o principal agente de comunicação entre a comunidade e o vereador. Como a gente sabe, né, o vereador nem sempre pode estar presente em todos os lugares, ele nem sempre pode atuar. Ele, às vezes, é mais ligado a um determinado bairro. O ideal e o que é certo é que ele legisla para um município, né? Então, ele com certeza vai buscar estar atento às demandas do município, de uma forma geral, mas ele tem mais proximidade com determinada área, ele legisla, né, sempre dentro disso aí. E também visando atingir o maior número de pessoas possíveis. O vereador... Aqui a gente fala da questão eleitoral, política, ele vai atrás do voto e ele sabe que ele precisa dar uma resposta para as pessoas que votaram nele, mas existem também pessoas que podem vir a votar nele, desde que eles admirem o trabalho daquele vereador. E esse trabalho só é admirado quando é visto. Mas esse trabalho só é admirado mais ainda quando ele é respeitado e quando ele é feito dentro do que é certo. Não adianta o vereador, como a gente vê em alguns casos, tratar a comunidade com oba-oba ou com promessas infundadas e não fazer a parte dele. E ele precisa conhecer não só o papel dele dentro do poder legislativo, mas ele incentivar e ele buscar fomentar isso dentro da assessoria parlamentar dele. Porque a partir do momento que ele tem uma assessoria forte, aquelas pessoas se sentem motivadas para tornar aquele mandato mais forte. Aquele mandato consegue chegar na comunidade de uma maneira mais fortalecida. Pode passar, John. Olha a tecnologia, John. Dentro dessa perspectiva, a gente sabe, então, que o gabinete vai atuar como principal porta de entrada da Câmara. É o lugar, as pessoas até vêm na Câmara, elas chegam até aqui, mas elas geralmente vão em um gabinete específico. E esse é o principal canal de comunicação com a população. Hoje a gente está falando aqui de uma comunicação que não é só de mídias sociais, não é só de TV, não é só de jornais, de rádio. A gente sabe o poder que eles têm para influenciar, para ajudar a gente a discernir, para ajudar a gente a criar material, para entender direito o que está acontecendo, seja na política, né, em todos os aspectos. Mas, principalmente, a gente está aqui hoje falando sobre uma comunicação que se dá dentro do gabinete. Uma comunicação que muitas vezes é desprezada ou que as pessoas que estão vivendo aquele processo não dão muita importância por acharem que não vão ter resultado. E toda comunicação, principalmente quando a gente fala de poder legislativo, ela precisa ter um resultado. Só que esse resultado, muitos pensam e associam diretamente ao voto. E nem sempre é só o voto. Muitas vezes você conquista a confiança de uma pessoa, de uma família, e aquilo ali é muito mais forte, mais vivo que o voto. O voto vai ser uma consequência. Então, para a gente pensar nesse gabinete com essa comunicação eficiente e que fortaleça não só o mandato do vereador, mas como o poder legislativo de uma forma geral, a gente tem que lidar com pessoas prontas para atender. O que são pessoas prontas para atender? São pessoas que sabem o seu papel, são pessoas que sabem a sua importância, são pessoas que estão ali para o povo.
Ou é o que a gente fala, né? Muitas vezes a gente está de um lado do balcão e outras vezes a gente pode estar do outro lado do balcão. Uma vez a gente pode estar precisando de uma informação e outras vezes a gente pode estar passando essa informação. Então, o gabinete do vereador, ele deve atuar com pessoas prontas para atender, com pessoas prontas para resolver, ou para pelo menos buscar resolver uma demanda que é sempre muito urgente, é sempre de pessoas, muitas vezes, né, simples, que precisam resolver de forma imediata o seu problema. Então, é preciso, acima de tudo, ter o respeito para com aquela pessoa. E essas pessoas, e aqui eu estou me referindo aos assessores, eles devem buscar ter conhecimento, não só o poder deles como principal canal de comunicação com a população, mas também os outros canais, se não tiver, criar os canais disponíveis para ter acesso à população, ou para que a população tenha acesso ao mandato do vereador, ao poder legislativo de uma forma geral. E isso pode ser visto através do telefone, através do gabinete físico. Muitas vezes as pessoas não querem falar por telefone, é uma situação particular, preferem vir e falar diretamente olho no olho com o vereador, ou por e-mail, ou por página de Facebook. Hoje em dia as pessoas têm procurado outras formas, né? A gente posta uma ação num bairro e uma pessoa vai lá e fala, olha, mas na minha rua não tem luz já há 3 semanas, né? E aquilo ali já gera uma indicação, já gera um requerimento que, independente do retorno político, aquilo ali gera uma resolução de um problema, né? É o que a população quer. Na verdade, é que os problemas sejam resolvidos. Passa aí, John, por favor. Então, esse atendimento eficiente, ele tem três vieses. Ele vai começar primeiro pelo o formulário. Muitos gabinetes, estudando um pouco sobre essa questão do atendimento nos gabinetes ligados ao Poder Legislativo, seja municipal, estadual ou federal, a gente percebe que eles trabalham com formulários. As pessoas chegam no seu gabinete, você é vereador, chega no seu gabinete, e a primeira coisa que você faz é coletar dados sobre aquela pessoa, onde ela mora, né? Qual é a demanda, como é o nome dela, enfim, quem a indicou a procurar, enfim, né? Questões que não sejam invasivas, né? E que sejam importantes e pertinentes para a questão. Então, o primeiro contato, a primeira parte desse atendimento, ela deve ser voltada para atender a esse formulário, esse questionário simples, que os gabinetes podem vir a colocar à disposição para que esse trabalho seja amadurecido. O meio disso tudo é o vereador. As pessoas não chegam até o gabinete para procurar um assessor. As pessoas chegam nos gabinetes dos vereadores para procurar os vereadores. E não adianta você enrolar, elas querem falar com o vereador. Não adianta você mentir, não adianta você... O vereador também não adianta se esconder. Ele tem que dar um feedback, ele tem que dar uma satisfação, ele pode estar ocupado naquele momento, ele tem que ter, né, a educação e o respeito para poder conduzir aquilo ali e direcionar para um horário que ambos possam. Mas, enfim, a pessoa que vai ao gabinete vai para procurar o vereador. Então, todos os assessores devem estar prontos e deve existir uma consonância entre os assessores e o vereador para que exista um horário, um pouco antes da sessão, um pouco depois, pela manhã, algum horário em que o vereador esteja sempre disponível. Na verdade, ele tem que estar sempre disponível, né? Mas a gente está falando aqui das pessoas que procuram nos gabinetes. E o fim, a gente falou do começo, o preenchimento de um pequeno formulário, um pequeno questionário, a pessoa fala com o vereador, passa a demanda, e a parte final, mas que não é menos importante, é você obter uma resposta e fazer o acompanhamento. Muitas vezes a pessoa chega no gabinete, faz a demanda, mas não tem resposta. O vereador, o assessor, ninguém ligou, ninguém deu uma satisfação, e a pessoa se sente
diminuída, se sente desrespeitada, se sente desprestigiada, tal, e por conta de uma falha, essa comunicação é quebrada. A gente está falando aqui de uma comunicação que é muito simples, que é a comunicação que faz o gabinete, que faz o Poder Legislativo funcionar. Como já foi colocado aqui mais cedo, a gente sabe que nada nesse país acontece sem o aval dos vereadores. Os vereadores têm um papel importante. E os vereadores também, como foi colocado, são pessoas que estão na comunidade, né? O vereador é a pessoa que vê a dor das pessoas, acompanha o sofrimento, acompanha as principais demandas. Então, a gente sabe da importância que eles têm. Então, dentro desse contexto, fechando esse atendimento eficiente, tem o papel, sim, do assessor de imprensa. Quando um gabinete dispõe desse profissional ou designou alguém para fazer esse papel, essa pessoa deve fazer um trabalho conjunto com a assessoria da Câmara para dar uma legitimidade, para fortalecer o mandato e também o poder legislativo de uma forma geral. Explorar as redes sociais, porque hoje ninguém mais governa sem as redes sociais. É uma forma de dar, como o John falou, uma resposta imediata e receber também uma resposta imediata da população, seja o seu eleitor ou não. Dá uma satisfação, muitas vezes. Ter sempre os contatos atualizados das pessoas de imprensa, né? Muitas vezes o seu vereador vai fazer uma coletiva de imprensa e você precisa ter esses dados atualizados, né? Para que você saiba quais profissionais você vai chamar. E aquele profissional, você gosta de um radialista e está ligando para uma rádio e descobriu que ele não trabalha mais naquela rádio, ele está em outra rádio. Então, tudo isso tem que estar consoante para que o seu trabalho seja fortalecido. E o trabalho fortalecido da assessoria de imprensa de um vereador fortalece o serviço do Poder Legislativo. E é disso que a gente está falando. Passa aí, João. Dentro dessa perspectiva, a Câmara aqui de Ilhéus dispõe de um instrumento de metodologia de monitoramento que funciona aqui desde março de 2012, que é o qual a gente tem o orgulho de ter a nossa amiga Socorro, que é o Instituto Nossa Ilhéus, que, por sinal, está, nesse momento, fazendo a transmissão ao vivo desse evento. Então, esse é um instrumento também de comunicação, onde as pessoas têm a oportunidade de participar de um processo isento, onde a informação chega isenta. Você forma, eles te dão a oportunidade, através dessa ferramenta, de formar a sua opinião. Não tem como você dizer, olha, mas eu não acompanho, não sei o que está se passando na Câmara, olha aqueles vereadores. Se você tem uma ferramenta como essa, você tem que explorar. E a gente aqui em Ilhéus, graças a Deus, desde 2012, conta com essa ferramenta. E uma outra coisa que eu queria colocar, a gente traz, dentro dessas ferramentas de comunicação, a gente tem um case de sucesso. Geralmente a gente usa esse termo case de sucesso para a área empresarial. Mas nós temos dentro do nosso gabinete um case de sucesso, que é uma ação implementada desde o primeiro mandato do vereador Ivo Evangelista, que diz respeito ao gabinete itinerante. E como é que funciona esse gabinete itinerante? A gente fazemos visitas em loco. Nós constatamos em loco as necessidades das pessoas, indo nos bairros, seja